Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast da Oceano Business. Eu estou aqui com a presença ilustre de um pai que eu tenho há muitos anos, né? Que vem me discipulando, me ensinando das coisas concernentes ao reino de Deus e aquilo que me traz muita alegria de ter você aqui de novo. Sempre faz esse esforço de estar aqui, né? Graças a Deus, é sempre bom poder estar aqui com você. E agora com essa turma que vai estar ouvindo, né? É isso. Este compartilhamento que é do Espírito, que é do Reino de Deus, né? Ele é Josimar Salum, né? Ele vai contar um pouquinho sobre quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz. E eu gostaria muito, é uma honra para mim, um prazer, que ele compartilhe isso, porque foi através da sua vida que a minha também foi transformada pelo exemplo, pelo discipulado da vida, né? A gente conversa muito sobre isso, que é na vida. E nós falamos aqui nesse espaço, Josimar, para empresários, para homens de negócio, né? Que talvez tenham uma dúvida muito grande de como servir ao reino de Deus com aquilo que ele faz. E acho que esse tema é muito importante. Ninguém melhor do que você para isso, para falar isso. Mas eu queria que você se Eu apresentasse. vivo a graça e a alegria de ser casado com Lúcia Cristina há 40 anos. Nós temos uma vida juntos, na presença de Deus. Sabe que todas as lutas que nós passamos, as coisas que nós enfrentamos, em Cristo, elas são somatórias, elas convergem para a transformação que Ele está operando em nossas vidas. Eu louvo a Deus pelo privilégio, pela alegria de ser pai de um filho natural, Tiago, casado com Viviane, que é uma princesa, dois filhos netos, eles têm dois filhos maravilhosos, Natan e Joshua. E, ultimamente, de uns 5 anos para cá, eu praticamente adotei um menino de Miracema, estado do Rio, que tem trazido também alegria para a nossa família de um modo geral. Eu tenho netos, eu tenho sobrinhos, filhos do meu irmão, que são a minha alegria também, com quem eu convivo. Você sabe disso, o meu estilo, a maneira como eu interajo com as pessoas, especialmente com os jovens. Eu tenho 61 anos de idade hoje, desde menino, criança. Eu digo que eu comecei a empreender quando eu tinha 8, 9 anos de idade, quando eu vi lá na linha do trem, né, que fala, lá em Cisneiros, passava lá o trem, e eu comecei a ver uma oportunidade para poder ganhar dinheiro menino. Então eu comprava picolé, lá naquele dinheiro daquela época, não sei, eu comprava, acho que era 10 centavos, não sei, e vendia por 50 centavos no trem. Eu pedi à minha mãe que comprasse para mim um isopor para que eu pudesse vender. Então, esse é também neto, bisneto de libanês, na veia corre esta questão do empreendedorismo. Com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar, fui para Belo Horizonte para estudar, um tio me levou, tio José Salum, e mesmo nessa tenra idade, eu comecei a desenvolver a minha vida profissional. Com 21, 22 anos, 6 anos depois, eu já era praticamente gerente administrativo financeiro de uma empresa de Minas Gerais, chamada do Grupo Itaminas. E depois eu me tornei gerente de uma outra empresa em 1991. Eu fui para os Estados Unidos, comecei logo a trabalhar e logo começamos uma empresa juntamente com meu irmão Josley. Era a Salum Painters, que era o nome da empresa. Uma empresa que se tornou uma empresa de construção. A gente construía casas, fazia reforma de casas, desde a fundação até o telhado. E mais adiante, em 2011, 2012, na verdade, exatamente em 2013, eu comecei uma empresa chamada Youssef and Daniel, Inc., José e Daniel, que é uma empresa que eu chamo uma empresa do reino.
voltada não somente para ganhar dinheiro, sustentar a nossa família, mas também para mentorear, preparar, levantar e multiplicar empresários, e trabalho também com a questão dos impostos nos Estados Unidos, ajudar dezenas, centenas de famílias, e é isso que nós fazemos hoje. Maravilha, maravilha. Hoje você mora em... Moro em Worcester, Massachusetts, a 1 hora de Boston, a 1 hora a leste de Boston. Muito brasileiro lá, né? Mais brasileiro do que gente, eu costumo brincar. Eu costumo brincar. A comunidade brasileira floresceu de uma forma maravilhosa. E nós temos pessoas que eu ajudei a fundar empresas, a começar empresas, a mentorear, a ensinar, e eles estão se tornando muito, muito prósperos. Um dos exemplos nítidos é de um amigo, não fui eu que comecei a empresa, vamos dizer, fundando legalmente, mas ele se tornou, depois meu cliente, dono de uma fábrica de laticínios, na verdade. E esse homem, esse rapaz, ele e a esposa, o Paulo e a Carla, eles se tornaram um exemplo de dinamismo, de empreendedorismo, faturam lá alguns bilhões de dólares. Já pensou? A gente usa essa expressão em Minas, desmanchando leite, né? Fabricando queijos, manteiga, e alcançam boa parte ali do estado de Massachusetts e da região da Nova Inglaterra. Maravilha. E é um país onde incentiva isso, né? O empreendedorismo é a marca da economia americana. Qualquer pessoa pode empreender. Tarcísio, eu fico maravilhado. Às vezes um menino que vem lá de Minas Gerais, lá do Bananal, da roça, lá perto de Governador Valadares, e ele chega lá, aprende a sua profissão, aprende a carpintaria, aprende azulejo, instalar azulejos, várias profissões. E esse rapaz, então, descobre que ele precisa abrir uma empresa, uma corporation, como nós falamos. E ele abre a empresa sem saber bem, a gente orienta em relação aos seguros, em relação ao que ele pode pagar e não pagar, enfim. E esses rapazes que, sem praticamente conhecimento, sem cultura, sem até academia, eles desenvolvem as suas empresas, prosperam e avançam. E esse tem sido o nosso prazer e a nossa alegria, ajudar aí dezenas e dezenas de empresários para construírem a sua vida e também servir as outras pessoas. E isso é parte do que a gente vai falar aqui sobre reino, né? O reino implantado. Este é o reino de Deus. Nós não podemos confundir. É uma situação interessante, porque a gente usa essas palavras, igreja, reino, oração, a gente transforma isso tudo em elementos religiosos. Separados, né? E separados. Por exemplo, eu falo, quantas vezes falamos isso, de que você tem que ter a sua vida profissional, você tem a sua vida eclesiástica, você tem a sua vida familiar, você tem a sua a sua formação acadêmica, você separa todas as coisas. A nossa mente, a cultura do Ocidente, a cultura de hoje, ela departamentaliza tudo. Ela separa todas estas coisas em partes, em pedaços. Sim. E nós precisamos entender o reino como um só reino, um todo. A expressão que eu amo, que já uso muitos e muitos anos, é a expressão as one. Eu entendo que, para traduzir, fica até meio engraçado. Seria literalmente como um. E falamos disso como uma unidade, como Jesus falou, para que todos sejam um, para que eles sejam perfeitos em unidade. A palavra no original não é unidade. A palavra é para que eles sejam perfeitos em um. Há um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo. E Zacarias fala que o nome de Deus é um. Um dos nomes de Deus é um. Qual é o seu nome?
é o Senhor um. Um. Não um numeral, mas o um de todo, de completo, de inteiro. Esta é o desafio para mim e para você, que você possa ver a vida num todo, completo. É como se eu fosse bom nisso e não fosse bom naquilo. É como se eu fosse um bom cristão, mas não sou um bom empresário. É como se eu fosse um bom batista e não fosse um bom empregado. É como se eu fosse um estudante, mas como empregado. Enfim, esta divisão, essa fragmentação, esta confusão toda, ela vem da mentalidade que as pessoas desenvolvem. E elas praticam, e elas vivem. E elas começam a ver a sua vida como este fragmento. Então, a minha vida na igreja, então, a minha vida na igreja é diferente da minha vida em casa. A minha vida como crente é diferente da minha vida profissional. Então, o que leva a uma certa esquizofrenia em que a pessoa tem uma personalidade no lugar e uma outra personalidade para outro lugar. E às vezes entra em conflito psicologicamente porque não tem como dissociar. Porque este é o grande desafio nosso, é entender, é você entender. Você precisa entender que a sua vida não pode ser levada neste fragmento. Primeiro, porque não existe no reino de Deus o que é religioso e o que é profano. Não existe no reino de Deus o que é puro e o que é santo. No reino de Deus, todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são santas para os santos. Mas é preciso antes ser. Nós pensamos nas coisas da nossa vida como aquilo que fazemos, e, além daquilo que fazemos, aquilo que nós temos. Então, você é medido por aquilo que você faz e você é medido por aquilo que você tem. Toda empresa, toda parte da sua vida em que você é medido por ter e fazer porque você tem que ter obrigação. É de onde vem a religião. A religião é o faz isso, faz aquilo. Não faz isso, não faz aquilo. E o ter, você é medido por aquilo que você tem, pela posse que você tem. Pelo resultado que se apresenta. Hoje, por exemplo, se você tem muito, até na igreja hoje você tem. Em algumas igrejas com letra minúscula, as pessoas vão para a sala VIP da igreja. Então tem um lugar VIP para a igreja por causa não daquilo que ele é, mas por causa daquilo que ele tem. E se for por quem você é, toda a igreja vai ser VIP, né? Toda a igreja vai ser separada do restante daquilo que as pessoas imaginam. E até entendendo o que você está expressando, que é como identidade, né? Como você se identifica o reino, aquele reino que te alcançou. É mais do que identidade, é exatamente quem você é. Sim. Quem você é. A Bíblia diz que o propósito eterno de Deus, Romanos capítulo 8, é que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Quando Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós éramos como Deus, não individualmente, não que sejamos Deus, não é isso. Nós éramos como, nós temos a imagem e a semelhança de Deus. E é exatamente onde começa a ruptura, a independência na vida do homem. O primeiro pecado, como a gente descreve teologicamente, o pecado do homem não é que ele fez alguma coisa errada, não é que ele desobedeceu, é que ele deixou de ser. Ele deixou de ser semelhante a Jesus, ser semelhante a Deus, para ser quem não era semelhante a Deus, quem não era igual ao Senhor. Como que a gente conecta, eu vou chamar de identidade porque é como nós entendemos na mente humana. Conectamos esse nosso ser com a nossa atuação no mercado. A minha reserva, desculpa, de usar a palavra identidade, porque primeiro nós estamos falando de uma coisa
que você define, claro, em função daquilo que você é. Mas, tirando a identidade, a discussão hoje, né? Como é que se define o que é homem e o que é mulher? É fácil, é muito fácil. Quando o neném nascer, você vai lá, levanta a toalhinha, e você vai saber quem é quem. Né? Ele já nasceu assim. Ele é assim. Ele foi criado Não precisa assim. dar nome, Ele né? não precisa identificar. Sim. Quando você identifica, você está na busca da sua identidade. Mas quando você é, você não precisa buscar mais nada, porque você é. Como é que alguém é semelhante a Jesus? Não é por aquilo que ele fala, não é por aquilo que ele diz, de jeito nenhum. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade. Mas por que ele faz a vontade de Deus? É porque a laranjeira só dá laranja, a jabuticabeira só produz jabuticaba. Então, ele faz a vontade de Deus porque ele, a essência dele ele é parecido com Jesus. E como a gente conecta isso com a atuação no mercado? Porque, falando para profissionais, Essa é uma questão importantíssima. Eu acho que, se Deus nos ajudar a darmos luz a essa questão, o empresário, você tem que entender quem você é. Se você não nascer de novo, se você não conhecer a Jesus, se Jesus não for a razão da sua vida, se Jesus... Eu sempre falo isso, esses dias eu tenho falado, tenho tido oportunidade. Tem gente que fala assim, hoje eu estou fraco, eu esfriei na fé. Ou, eu não quero mais, eu desviei. Eu não consigo entender. Como alguém que conheceu a Jesus, experimentou a maravilha, a bondade, a alegria, o prazer de ser transformado, de ter gozo e gozo sublime, excelso, que eu não quero mais deixar Jesus, não tem jeito. Agora, se eu estou trabalhando numa empresa para poder fazer e produzir, eu estou trabalhando em função de qualquer coisa, menos em função da minha identidade. É natural você... O que é ser homem? Ser homem, a palavra homem vem da palavra humus, de terra. É estranho a gente dizer assim, por exemplo, eu sou homem, eu sou humano. Isso é um pleonasmo, isso é um exagero. Como é que você é homem e você precisa ser humano? Não tem jeito de você ser mais humano do que você é. O humano, humilde, de onde vem a palavra humilde, né? A palavra humildade vem da palavra humus. O homem humilde, exagerando um pouquinho, é o homem humilde, é o homem que é homem. Você é humilde é porque você é homem. É toda a sua essência, né? É a essência. Você é. Agora, você vai viver a sua empresa, ou vai para a igreja, ou vai fazer qualquer coisa, em função de quem você é. Graças te dou, ó Pai. Não é esse texto que eu quero. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Tem uma tradução que diz que ele nos deu poder para sermos feitos. Não, né? esses poder farão, não é nem a tradução, é João capítulo 1 que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem a transformação. Não é nem a transformação, é o arrependimento. Porque tem duas coisas, tem a metanoia, que é o arrependimento, e tem a metamorfose, que é a transformação. Quando você nasce de novo em função do arrependimento e da sua fé. A metamorfose é alguém que já é a glória de Jesus, já experimentou a glória de Jesus, e ele é transformado, de onde vem a palavra metamorfose, transformado de glória em glória. Ele que era santo é transformado em santo. Ele que era
puro, ele purifica-se mais ainda. Então, eu estou falando de essência, da qualidade de quem é. Se você descobrir isso, e você deve se esforçar para experimentar isso. Eu vou experimentar a minha comunhão com Deus. Eu não tenho vontade, eu não gosto de ler a Bíblia, eu canso, eu não entendo. Não, é porque está faltando a essência. Você tem que clamar, você tem que pedir, Senhor, transforma-me. Eu quero conhecer o Senhor na sua intimidade. Eu quero falar do prazer, das altas maravilhas que é ser semelhante a Jesus. Então, é quando você tem esta mesclagem, essa mesclagem em que você se torna quem Jesus é, aí as coisas acontecem naturalmente. Então, o seu trabalho, a maneira como você vai tratar os seus empregados, a maneira como você vai empreender, a maneira como você vai lucrar, ela vai ser resultado de quem você é. Nesse ponto, a Bíblia diz que nós somos, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É quando a sua obra, aquilo que você faz, não é em função da sua obra e daquilo que você faz em si, mas como resultado de quem você é. Você me falou em 2013, eu me lembro, em meados ali, uma mudança de carreira que eu estava fazendo, você disse, você não é porque você faz, você só faz porque você é. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho do reino de Deus. Você faz... Não é isso que Jesus falou? Pelos seus frutos os conhecereis? Sim. Ué, então é pelo que você faz que você é conhecido? Sim. Mas você não pode fazer se você não é, porque o texto diz lá em Mateus 7, o que é? Pode uma bananeira dar não tem. É isso que você deve buscar. Então, isso faz com que você quebra esse ciclo religioso. Porque há um ciclo religioso que existe no seio da igreja evangélica, da igreja protestante. Há um ciclo religioso que acontece na vida do catolicismo, em que as pessoas vivem em função do altar. Mas em tempo separado. Também. Não existe altar. Não existe altar. Na igreja não tem altar. Não tem mais altar. Não existe mais altar. Os altares foram destruídos, acabados. Tanto que Jesus falou assim, a hora vem em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Que verdadeiro adorador é esse? Verdadeiro adorador é aquele que bala, 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 bala. O verdadeiro adorador é aquele que canta. Novamente, as pessoas estão voltadas. Você cumpre o propósito de Deus na sua vida quando você descobre qual é o propósito de Deus na sua vida. Quando o homem cumpre o propósito que Deus deu para ele, essa é a verdadeira adoração. Sim. Adoração não é o cântico que você canta, não é a dança que você faz. A adoração é você ser quem você é. Você diz para uma vaca, e canta aí, vaca, igual um passarinho canta. Não tem jeito, a vaca não sabe cantar. Você nunca vai ver uma vaca em cima de um fio, né, de eletricidade, a não ser que teve um furacão e jogou e ela foi eletrocutada lá em cima. Né? Não. Você adora verdadeiramente quando você descobre e é quem Deus diz que você é. Sim. Tem essa dicotomia, né, essa vivência entre sagrado e profano, né? E a igreja em si, né, a religião em si, trouxe durante muito tempo essa visão de separar o que você faz de segunda a sexta do que você faz no final de semana, que aquilo que é feito durante o final de semana é que é sagrado, e o que você faz lá fora é só para você se manter até aqui. Eu costumo brincar em que a pessoa tira 2 horas para adorar.
Adorar, eu falo, para participar de um culto, para participar de uma reunião. Claro, nós vivemos, é outro assunto, mas nós vivemos como igreja, como eclesia de Deus, e há uma diferença, não na tradução que nós conhecemos, nas traduções, nas versões que conhecemos, mas na Bíblia há uma diferença muito grande entre eclesia e aquilo que nós chamamos de igreja. Porque eu edificarei a minha eclesia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a eclesia. Isso é preciso entender. Mas nós não podemos ver as coisas que nós fazemos durante a semana como coisas seculares. Por isso que é uma tendência. O pastor, geralmente o pastor da igreja evangélica, ele tem que... O segredo é atrair esse povo para em função da igreja. A questão é que eu não vejo ainda a conexão. Há um movimento muito forte sobre isso, inclusive esse final de semana a gente vai estar com pessoas que já conseguem transmitir isso para um determinado grupo da sociedade, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê muito movimento como esse de empresas que têm os princípios do reino e servem ao reino com Eu fui aquilo. assessor do deputado Raul Lima Neto na Assembleia de Minas Gerais, em 1994 a 97. Acho que isso, 95 ou 97. E lá no gabinete do deputado Raul Lima Neto, nós tínhamos cultos, reuniões, né, de comunhão, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia. Aquela reunião era tão sagrada para mim quanto a reunião que a gente tinha no domingo à noite. Nessa época, nós fundamos uma igreja chamada Comunidade Evangélica, lá no bairro Nova Gameleira, no Cabana, que é o bairro lá do Nicolas Ferreira. O Nicolas era menininho, ele estava sempre brincando lá no pátio. Irmãos, o pai dele, o pastor Edésio, é até pastor até hoje lá, naquela região. Agora, se nós não entendermos que adorar a Deus é tão sagrado para mim, adorar a Deus, quando eu estou cantando, quando eu estou louvando, que nós chamamos de adoração, e é tão santo, tão abençoado, quando eu estou resolvendo um problema no meu escritório de declaração de imposto de renda. Nós somos criados para resolver problemas. E é isso que você precisa descobrir. Você que é empresário, você resolve problemas. Você ganha para resolver problemas. Existem pessoas profissionais que resolvem problemas de médico, que resolvem problemas de cirurgia no cérebro. Esses geralmente ganham mais, não é? Esses geralmente eles resolvem problemas mais sérios, vão resolver. Qualquer profissão, qualquer trabalho, qualquer atividade humana é uma atividade de adoração a Deus. Em Gênesis, capítulo 1 e também capítulo 2, fala de que Deus plantou o homem para lavrar a terra, para cuidar da terra, para cultivar a terra. Uma das palavras que é usada lá no hebraico é a palavra que deu origem à palavra adoração. Então, você adora a Deus quando você trabalha. E isso você faz quantas horas? 40, 50, 60, 70 horas. Não. Isso não é adoração. Adoração é você cantar e ir para a igreja e ficar 2 horas. Ora, nem isso faz sentido. Como é que eu vivo 80 horas durante a semana e vou para a igreja, entre aspas, comprar indulgência, ou o que for, que é o meu exercício religioso. Isso não é adoração. Adoração é o que nós fazemos. Você adora quando você canta, você adora quando você ajuda alguém. Eu costumo dizer, você acha que Deus, que é dono, criador de bilhões e bilhões de pássaros, que cantam para ele dia e noite, porque
se observar a questão da dia e noite, agora mesmo está amanhecendo em algum lugar da terra. Sempre está amanhecendo em algum lugar. Até eu brinco, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não, as misericórdias do Senhor se renovam a cada minuto, a cada segundo, porque tem sempre um dia amanhecendo em algum lugar do planeta. Então, as misericórdias do Senhor, e são essas misericórdias do Senhor que atuam de tal modo que aquele que está trabalhando lá, começando a trabalhar aonde o sol está nascendo, daquele que está trabalhando e terminando o seu dia, esse tempo todo, esse ciclo, é um ciclo de adoração de homens, de mulheres, de meninos e meninas que glorificam o seu nome através do seu trabalho. Tudo quanto fizerdes, seja por obra ou por palavra, fazei em nome de Jesus. Então nós podemos dizer que a melhor adoração que uma pessoa pode fazer é um bom trabalho. Sempre trabalhar. Trabalhar é a coisa melhor do mundo. Agora, o que se criou, por exemplo, na cultura brasileira? Que o pior dia da semana é segunda-feira. E o melhor dia é sexta-feira. São essas culturas... Férias de 30 dias? É outra história, né? Esse é um privilégio que se tem muito aqui, bom, né? É muito bom, né? É muito bom. Agora... o empreendedor não aguenta. Não falo isso por demagogia. Você me conhece. Eu amo trabalhar. Para mim não tem coisa mais maravilhosa do que trabalhar. Agora, quando você transforma o seu trabalho em serviço a Deus e aos homens. E o que você descobre, na verdade, que você não serve bem a Deus, não. Você serve aos homens. Mas você não tem como não servir a Deus se você não servir aos homens. E você já até responde uma pergunta que eu iria fazer. Na prática, você já falou isso nas entrelinhas, quem pegou o código aqui vai entender como, na prática, um empresário, um empreendedor, uma pessoa que tem responsabilidades. Eu sempre falo isso porque assim, eu tenho oportunidade de viajar em outros lugares do mundo e ver na prática... Ele antes... Quer ver como é que a gente é tentado a isso? Antes dele ser empresário, ele tem que ser homem. Homem de Deus. Antes de ser empresário, ele tem que ser marido. Ele tem que ser pai. Porque esta separação existe, você vê muitos homens sendo... ele é muito próspero no negócio dele, mas em casa ele é um fracasso. É o que Jesus disse. Claro que tinha uma significância de salvação da alma, mas eu posso aplicar em tudo. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta... Isso não é só sobre dinheiro, né? Não. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua família? Toda a sua vida, em todos os sentidos, a sua vida de trabalhador, a sua vida de profissional, ela tem que fluir da sua essência em Deus. Então, se você está trabalhando, está passando lutas, e você não sabe como reconciliar a sua vida na sua casa, você não está vendo o seu filho. Eu perdi muito com isso, porque parte da minha vida eu queria tanto servir. Olha só que tolice. Eu era muito tolo, rapaz. Muito tolo. Eu estou falando igual o Jacques. Não estou falando que ele é tolo, não. Eu é que sou tolo. Né? Que eu queria ajudar todo mundo da igreja, ajudar todos os jovens, ajudar a salvar os jovens do Brasil, e quase perdi o meu filho por causa desse ativismo. Né? Porque quando nós não entendemos quem nós somos, quando nós não entendemos que nós já fomos aceitos por Deus, não há nada que você precisa fazer para agradar a Deus. Nada. Nada, absolutamente. Que isso, Josimar? É verdade, não precisa. Porque, vamos dizer, se você teve um acidente, se tornou paraplégico, você não pode nem levantar da cama. Tem que ser alguém para te ajudar. Não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Você não tem como gerar nada. Então, quer dizer agora que você não vai agradar a Deus? Não. É porque a essência é em função de quem você é. É isso que eu quero. E cada dia que passa é o que eu quero.
Esse é o desejo do meu coração. Claro, nós estamos todos numa caminhada. Você não se sinta culpado porque você não está Conseguindo conseguindo fluir. isso. Não, é a hora de parar, de conversar com Jesus, de abrir o seu coração e de pedir ajuda. Pedir ajuda para pessoas. O que eu vejo muito nas Pessoas conversas, experientes, né? a gente tem muitas conversas com empresários e o grande distanciamento é que eles acreditam que ele ir ser aconselhado por um pastor, ele não tem habilidade para entender a mente dele de empresário, porque não entende a jornada dele lá fora. É Isso possível, é possível, é possível. sim. É possível. Eu, pessoalmente, fui pastor, já fundei igreja, já fui coordenador de implantação de igrejas lá nos Estados Unidos, você sabe disso. Chegamos a ajudar a implantar 40 igrejas lá na região. Enfim, eu posso dizer pela experiência, né? Mas não é isso que me definiu. Não é isso que me levou a fazer o que Jesus queria, né? De tal modo que eu passei a entender que eu, como empresário, que eu, como uma pessoa fora, eu não quero assustar, mas eu, como pessoa fora, trabalhando fora, atingia muito mais gente do que um pastor que está lá preso às suas atividades ou ao seu rebanho. E como está tudo errado que eu estou falando, negócio de meu rebanho, seu rebanho, isso aí não tem nada na Bíblia, mas é a linguagem que a gente usa, né? Uma coisa interessante que nós precisamos caminhar para nosso aprofundamento de relacionamento com Jesus. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar a nossa vida. O problema hoje é que as pessoas entendem que você, para servir a Deus, você tem que deixar tudo, deixar a empresa, deixar tudo, para poder agora ser pastor. Todo mundo quer ser pastor, né? E eu fico pensando como é que iria acontecer nesse país se todo mundo virasse pastor, né? Meu Deus, já pensou? E é isso que eu via colegas meus, pessoas, empresários, produzindo, empregando tanta gente, mas ele tem que abandonar as coisas do mundo para ser pastor, né? Ele deixou a família passando dificuldade, porque se todo mundo vai ser pastor, quem é que vai sustentar essa obra, né? Não, é um tempo em que nós precisamos repensar, começar a fazer perguntas e a questionar esses papéis que nós temos presenciado. Eu já passei por isso. E entendi exatamente isso, né? Cada um tem o seu papel e o seu chamado e a sua vocação na sua área de influência. Que a partir disso você consegue conectar as coisas. Então o pastor não deve querer, porque o empresário se sente, o trabalhador, porque o pastor quer que ele vai na igreja segunda, terça, quarta, ele tem culto segunda, ele tem que ir na terça, ele tem que ir na quarta, ele tem que ir porque a vida do pastor é em função da igreja. Sim. Mas não é isso que funciona, porque o empresário ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. Não, se ele fizer isso, ele não está colocando o reino de Deus. Não, a igreja não é o reino de Deus. Se você diz que você está indo na igreja, entre aspas, priorizando a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa, né? Nós podemos continuar, mas... Ok. Bom, mas só para a gente terminar, que conselho você daria hoje para quem está transicionando dessa mentalidade de achar que é o profano e que é santo e servir transiciona logo. No reino? Transiciona logo. Você já está perdendo muito tempo. Porque se você não entender os princípios do reino de Deus, como a Bíblia ensina, sem filtros, sem bengalas, não vou dizer a palavra subterfúgio, mas sem esses acessórios, você vai perder muito, né? É preciso entender o reino de Deus como o reino de Deus, né? O reino de Deus, lê os evangelhos, Mateus, Marcos, procura lá. Todo versículo que diz assim, o reino de Deus é como? O reino de Deus é como? Marca na sua Bíblia. É uma maneira muito boa de se ler a Bíblia esse ano. Você vai ler os evangelhos,
pode ler também Atos, e você vai marcar toda vez que aparece a palavra reino. E você vai ler os evangelhos à luz do reino, como tendo o reino como primeiro lugar, que você sabe que você deve buscar, né? Exato. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento, por esse tempo aqui, esse bate-papo. A gente vai chegando ao fim do nosso encontro aqui. Teremos outros, né? Se Deus quiser. E vários outros assuntos. Mas fique aí a lição, né? Você não é o que você faz porque você é, né? Exatamente. E corra, vá logo, transicione logo essa Eu oro mentalidade. ao nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, que possa aquecer o seu coração, aquecer e desejar ardentemente, ter fome e sede da verdade, ter fome e sede de justiça. Pedir a Deus, ó Senhor, mostra-me, revela-me, mostra-me o tesouro escondido, mostra-me a pérola preciosa, mostra-me, Senhor, revela-te a mim. Se você fizer isso com toda sinceridade, por certo, Ele vai te ouvir. Amém. Muito obrigado. E aí a gente fica por aqui, pessoal. Nós nos vemos no nosso próximo episódio. Acompanhe a gente lá nas redes sociais e deixe seu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, a gente transmite para o Josimar, para ele responder qualquer coisa que você ainda tenha ficado em dúvida nesse nosso bate-papo aqui, à luz da palavra. Tomara que tenha ficado com muitas Muita. dúvidas. Que você comece a Refletir, pensar, né? refletir. Muito obrigado e até a próxima.